Continuando a série, Entenda definitivamente a doutrina católica, abordaremos nesse vídeo a primeira parte do 6º bloco de artigos, que será dividido em 4 partes, com o tema A Igreja. Já peço que deixe seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo para alcançarmos mais pessoas, e se inscreva no canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A doutrina católica afirma que a Igreja não é uma realidade meramente humana, mas foi fundada pelo próprio Cristo como instrumento de salvação. A Sagrada Escritura apresenta esse fundamento de forma explícita quando Jesus declara a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, Cristo não apenas anuncia, mas institui uma comunidade visível, com fundamento e autoridade. Além disso, após a ressurreição, ele confia aos apóstolos a missão universal: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Assim, a Igreja nasce da vontade direta de Cristo e é enviada ao mundo com uma missão clara e permanente. A Igreja compreende essa fundação como parte do plano divino da salvação. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a Igreja foi preparada ao longo da história de Israel, instituída por Cristo e manifestada pelo Espírito Santo. O Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, afirma que o Senhor Jesus iniciou a Igreja ao anunciar o reino de Deus e reunir discípulos, formando uma comunidade visível e espiritual. Dessa forma, a Igreja não surge de um processo histórico espontâneo, mas de um ato intencional de Cristo. Na patrística, essa verdade foi defendida como continuidade da missão apostólica. Santo Inácio de Antioquia, em sua carta aos Esmirnenses, afirma que onde está Cristo, ali está a Igreja, destacando sua origem divina e sua unidade em torno da autoridade apostólica. Já São Cipriano de Cartago, em De Unitate Ecclesiae, ensina que a Igreja é una porque foi fundada sobre um único fundamento estabelecido por Cristo, reforçando a ideia de unidade visível. Esses testemunhos mostram que, desde os primeiros séculos, a Igreja se reconhecia como fundada diretamente pelo Senhor. Na escolástica, essa fundação é compreendida em sua dimensão teológica e institucional. Hugo de São Vítor, em De Sacramentis Christianae Fidei, afirma que a Igreja é instituída por Cristo como meio necessário para a comunicação da graça. Já Roberto Bellarmino, em sua obra De Ecclesia Militante, define a Igreja como uma sociedade visível fundada por Cristo, composta por fiéis unidos pela mesma fé e pelos sacramentos. Assim, a fundação da Igreja por Cristo revela que ela não é apenas uma comunidade espiritual, mas uma realidade concreta, querida por Deus, destinada a continuar a missão redentora na história. A doutrina do primado de Pedro ocupa lugar central na compreensão católica da estrutura da Igreja, sendo fundamentada diretamente nas palavras de Cristo. A Sagrada Escritura apresenta esse fundamento quando Jesus declara: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, eu te darei as chaves do reino dos céus. Aqui, não se trata apenas de um elogio pessoal, mas da instituição de uma função específica. Pedro é constituído fundamento visível da unidade e recebe autoridade singular. Essa missão é confirmada após a ressurreição, quando Cristo lhe diz: Apacenta as minhas ovelhas, confiando-lhe o cuidado pastoral de todo o rebanho. A Igreja reconhece nesse mandato o fundamento do primado petrino, transmitido aos seus sucessores. O Concílio Vaticano I, na Constituição Pastor Aeternus, define que Pedro recebeu de Cristo um primado de jurisdição sobre toda a Igreja, que permanece no Bispo de Roma. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o Papa, sucessor de Pedro, é o princípio visível e perpétuo da unidade da Igreja. Dessa forma, o primado não é uma construção posterior, mas uma realidade instituída por Cristo para garantir a unidade e a continuidade da fé. Na patrística, essa primazia foi reconhecida como elemento essencial da comunhão eclesial. Santo Inácio de Antioquia, em sua carta aos Romanos, refere-se à Igreja de Roma como aquela que preside na caridade, indicando um papel de destaque entre as comunidades cristãs. Já Santo Irineu de Lyon, em Adversus Aereses, afirma que é necessário que toda igreja concorde com a Igreja de Roma, por causa de sua autoridade preeminente. Esses testemunhos mostram que,
desde os primeiros séculos, havia o reconhecimento de uma primazia ligada à sucessão de Pedro. Na escolástica, o primado é aprofundado em sua dimensão teológica e jurídica. Santo Tomás de Aquino, em sua obra Suma Teológica, afirma que Pedro recebeu uma autoridade especial para garantir a unidade da Igreja, sendo princípio visível de coesão. Já Francisco Soares, em sua obra De Fide, explica que o primado do Papa é necessário para preservar a unidade da fé e da disciplina. Assim, o primado de São Pedro não é apenas uma honra, mas uma missão essencial: assegurar que a Igreja permaneça una, fiel e visivelmente estruturada ao longo da história. A sucessão apostólica é a continuidade da missão confiada por Cristo aos apóstolos, transmitida aos bispos ao longo da história por meio da imposição das mãos. A Sagrada Escritura oferece o fundamento dessa prática ao relatar que os próprios apóstolos estabeleceram sucessores, estabeleceram presbíteros em cada igreja, e depois de orar e jejuar, confiaram-nos ao Senhor. Além disso, São Paulo exorta Timóteo: o que de mim ouviste, confia-o a homens fiéis, capazes de ensinar também a outros, evidenciando uma transmissão contínua do ministério. Assim, a Igreja compreende que a autoridade apostólica não se extinguiu com os 12, mas permanece viva por meio de seus sucessores. A doutrina da sucessão apostólica é reafirmada pela Igreja como garantia de fidelidade à missão original. O Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, ensina que os bispos sucedem aos apóstolos como pastores da Igreja, recebendo deles a missão de ensinar, santificar e governar. O Catecismo da Igreja Católica confirma que essa sucessão assegura a continuidade da Igreja na verdade e na comunhão. Dessa forma, a sucessão apostólica não é apenas uma tradição histórica, mas um elemento essencial da constituição da Igreja. Na patrística, essa realidade foi defendida como critério de autenticidade da fé. Santo Irineu de Lyon, em Adversus a Hereses, argumenta que a verdadeira doutrina pode ser reconhecida pela sucessão dos bispos que remontam aos apóstolos. Já Tertuliano, em sua obra De Praescriptione a Hereticorum, desafia os hereges a mostrarem a origem apostólica de suas comunidades, destacando a importância dessa continuidade. Esses testemunhos revelam que, desde os primeiros séculos, a sucessão apostólica era vista como garantia da integridade da fé. Na escolástica, a sucessão apostólica é aprofundada em sua dimensão sacramental e jurídica. São Boaventura, em seu comentário às sentenças, ensina que o poder de ordem e de governo na Igreja é transmitido por sucessão legítima, garantindo a eficácia dos sacramentos. Já Caetano, em seus comentários teológicos, afirma que a sucessão apostólica assegura a continuidade visível da Igreja fundada por Cristo. Assim, essa doutrina revela que a Igreja não é uma realidade desconectada de suas origens, mas uma comunidade que permanece unida aos apóstolos por uma linha ininterrupta de transmissão da missão e da graça. A Igreja primitiva representa o momento inaugural da vida cristã, no qual a comunidade dos discípulos, guiada pelo Espírito Santo, começa a viver e transmitir a fé recebida de Cristo. A Sagrada Escritura descreve essa realidade com clareza. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na fração do pão e nas orações. Esse versículo revela os 4 pilares fundamentais da Igreja nascente: doutrina, unidade, Eucaristia e vida de oração. Além disso, a vida comum dos primeiros cristãos tinham tudo em comum, manifesta uma dimensão concreta de caridade e comunhão. Assim, a Igreja primitiva não era apenas uma ideia espiritual, mas uma comunidade visível, organizada e centrada em Cristo. A Igreja reconhece nesse período o modelo originário de sua identidade. O Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, afirma que a Igreja, desde o início, manifesta sua unidade na diversidade dos povos reunidos em Cristo. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a Igreja nasce do lado aberto de Cristo na cruz e se manifesta plenamente em Pentecostes. Dessa forma, a Igreja primitiva não é apenas uma fase histórica superada, mas um paradigma permanente que ilumina a vida e a missão da Igreja em todos os tempos. Na patrística, a Igreja primitiva foi frequentemente apresentada como referência de autenticidade e fidelidade. São Clemente Romano, em sua carta aos Coríntios,
afirma que os apóstolos estabeleceram ministros e ordenaram que, após sua morte, outros continuassem sua missão, evidenciando a organização da Igreja desde o início. Já Santo Inácio de Antioquia, em sua carta aos Tralianos, insiste na importância da unidade em torno do bispo, dos presbíteros e dos diáconos, mostrando que a estrutura hierárquica já estava presente nos primeiros tempos. Esses testemunhos indicam que a Igreja primitiva possuía tanto dimensão espiritual quanto institucional. Na escolástica, a Igreja primitiva é compreendida como forma exemplar da Igreja em sua pureza original. Hugo de São Vítor, em De Sacramentis Christianae Fidei, vê na comunidade apostólica o modelo da vida sacramental e da comunhão eclesial. Já Pedro Lombardo, em suas sentenças, utiliza a prática da Igreja primitiva como referência normativa para a compreensão dos sacramentos e da disciplina eclesial. Assim, a Igreja primitiva não é apenas um ponto de partida histórico, mas uma fonte viva que orienta a fé, a estrutura e a missão da Igreja ao longo dos séculos. As perseguições romanas contra os cristãos constituem um capítulo decisivo na formação da identidade da Igreja, revelando a fidelidade dos fiéis diante da hostilidade do poder político e cultural. A própria Sagrada Escritura já antecipava essa realidade: sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa profecia se cumpre nos primeiros séculos, quando os cristãos, recusando-se a adorar o imperador ou os deuses pagãos, eram perseguidos, presos e mortos. Longe de destruir a Igreja, essas perseguições fortaleceram sua fé e testemunho, mostrando que o seguimento de Cristo implica, muitas vezes, o sofrimento. A Igreja interpreta esse período como tempo de prova e purificação. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o martírio é o testemunho supremo da verdade da fé, no qual o cristão se une ao sacrifício de Cristo. O Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, afirma que o martírio configura o fiel a Cristo de modo singular, sendo considerado a mais alta prova de amor. Dessa forma, as perseguições não são vistas apenas como tragédia histórica, mas como ocasião de manifestação da fidelidade e da graça divina. Na patrística, os testemunhos dos mártires revelam a profundidade dessa fé vivida até as últimas consequências. Tertuliano, em sua obra Apologeticum, afirma que o sangue dos mártires é semente de cristãos, indicando que as perseguições, paradoxalmente, contribuíam para o crescimento da Igreja. Já São Policarpo de Esmirna, em seu martírio, testemunha sua fidelidade ao declarar que não poderia negar Cristo após servi-lo por toda a vida. Esses relatos mostram que a resistência dos cristãos não era política, mas profundamente espiritual. Na escolástica, as perseguições são interpretadas à luz da participação no mistério da cruz. São Boaventura, em sua obra Lignum Vitae, contempla o sofrimento dos fiéis como união com a paixão de Cristo, fonte de graça e santificação. Já João Duns Scotus, em sua Ordinatio, considera o martírio como ato supremo de caridade, no qual o fiel entrega sua vida por amor a Deus. Assim, as perseguições romanas não apenas marcaram a história da Igreja, mas revelaram a autenticidade de sua fé, demonstrando que nenhuma força humana pode destruir aquilo que é sustentado pela graça divina. O Édito de Milão marca um ponto de virada decisivo na história da Igreja, ao conceder liberdade religiosa aos cristãos após séculos de perseguição. Promulgado pelos imperadores Constantino e Licínio, o Édito não tornou o cristianismo religião oficial, mas garantiu o direito de professá-lo livremente. Esse acontecimento pode ser compreendido à luz da Sagrada Escritura, que já indicava a soberania de Deus sobre a história. O coração do rei é como um curso de água nas mãos do Senhor, ele o inclina para onde quer. Assim, a liberdade concedida à Igreja não é vista apenas como resultado político, mas como parte da providência divina. A Igreja reconhece nesse momento uma nova etapa de sua missão no mundo. O Concílio Vaticano II, na Declaração Dignitatis Humanae, afirma que a liberdade religiosa corresponde à dignidade da pessoa humana, permitindo que a fé seja professada sem coerção. O Catecismo da Igreja Católica ensina que ninguém deve ser forçado a agir contra a própria consciência em matéria religiosa. Dessa forma, o Édito de Milão é interpretado não apenas como um evento político, mas como reconhecimento de um princípio fundamental da fé cristã: a adesão a Deus deve ser livre. Na patrística,
Esse período foi visto como sinal da vitória de Deus na história. Eusébio de Cesareia, em sua obra História Eclesiástica, descreve o fim das perseguições como intervenção divina em favor da Igreja, que passa da opressão à liberdade. Já São Lactâncio, em De Mortibus Persecutorum, relata o édito como ato de justiça que restitui aos cristãos o direito de culto. Esses testemunhos mostram que os cristãos da época interpretaram esse acontecimento como cumprimento da promessa de Cristo de que sua Igreja não seria vencida. Na escolástica, embora posterior ao evento, o Édito de Milão é compreendido à luz da relação entre fé e ordem social. Santo Isidoro de Sevilha, em sua obra Etimologias, reflete sobre a função das leis em promover a justiça e o bem comum, o que inclui a liberdade de culto. Já João de Salisbury, em Policráticos, considera que a autoridade política deve estar submetida à ordem moral, favorecendo a prática da verdadeira religião. Assim, o Édito de Milão não é apenas um marco histórico, mas um sinal de que a fé cristã, antes perseguida, passa a influenciar a organização da sociedade, abrindo caminho para uma nova relação entre Igreja e Estado.